Então, Rio de Janeiro, né? Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe, tá? Então, o bioma da Mata Atlântica pega toda essa parte que a gente vê aqui, tá bom, gente? Ó, verdinho aqui, ok? Vai até lá em cima, tá? Que é a parte do que nós tínhamos mesmo a nossa Mata Atlântica, né? Que hoje ela já tá bem desmatada, tá bom? E a gente tem um bioma da Caatinga. Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. E por último, o nosso bioma aqui do Pantanal, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, bioma Pampa, que é bem pequenininho aqui, não foi o último, desculpa. Bioma Pampa, que é o Rio Grande do Sul, tá? Ok, gente? Então, aqui, ó, Pantanal, Cerrado, Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica e o Pampa, tá? Diferentes maneiras de regionalizar o país. Então, aqui em cima, nós regionalizamos o nosso país primeiro pelo IBGE, certo? Que é o que nós temos hoje. Depois regionalizamos pelos biomas, tá? Pela vegetação aí. E agora nós vamos regionalizar pelas bacias hidrográficas, tá? Então, o IBGE definiu uma regionalização oficial do Brasil que você já conhece. Agora veja a outra, tá? Então, aqui, pelas bacias hidrográficas, lago, lagoa, represa, rio perene, né? E rio intermitente, tá? Então aqui o nosso país ele está regionalizado de acordo com a nossa água doce, tá bom, gente? E aí, nós temos aqui os lugares mostrando, né? Amazônia, Atlântico Sudeste, do Paraíba, Paraná, Atlântico Leste, Atlântico Nordeste Ocidental, Uruguai, São Francisco, Tocantins, Araguaia, Atlântico Sul, Atlântico Nordeste Oriental e Paraguai. Por que Paraguai? Porque nós temos, né, rios e lagos aí que faz essa divisão aí, né, com o Paraguai, tá, gente? Então, esse mapa, elaborado com base em um mapa feito pelo IBGE, a regionalização do Brasil foi feita levando em conta os aspectos, né, aspecto natural, seus principais rios. Isso quer dizer que o território brasileiro foi dividido de acordo com as grandes bacias hidrográficas, como a bacia do Rio Amazonas e do Rio Paraná. Repare que nessa proposta de regionalização, os limites políticos dos estados não foram considerados, tá? Então, aqui, ó, eles não foram considerados, porque foi considerado as bacias, tá? E não os estados em si. Então, de acordo com isso, vocês aqui, ó, agora que você já sabe que um país deve ser regionalizado de maneiras diferentes, é a sua vez de criar um mapa de regiões do Brasil, com base na tabela. Defina cores para a legenda e pinte-as. Para finalizar, pinte um mapa de acordo com a legenda, formando 3 grandes regiões, tá? Então, aqui nós teríamos que dividir o nosso país em 3 regiões, ok? De acordo com nosso gráfico, tá? Então, aqui, ó, índice de desenvolvimento humano, tá? Então, nós temos o número, os países não, perdão, os estados, tá? Que tem esse índice de 0,631 a 0,708, tá? Então, a partir daí, nós íamos olhar todos, a gente poderia primeiro, né, compor a legenda, eu ia colocar nessa parte aqui a numeração, ok? E pintar, aqui também a numeração e pintar, aqui também a numeração e pintar de outra cor, né? Aí, por exemplo, aqui nesse primeiro, né, no Acre, eu poderia pintar de azul, né, e colocar a
a numeração. Aqui amarelo e aqui vermelho. E a partir daí eu ia localizar, né, estes estados aqui no meu mapa e preencher, tá bom, gente? Eu já corrigi de alguns e já dei o feedback sobre isso. Lendo o mundo, regiões do Brasil e suas diferenças. As 5 regiões do Brasil apresentam diferentes características entre si. Essas características podem ser tanto naturais quanto sociais e econômicas, tá? Leia o texto a seguir com um colega. Então, aqui ela está falando aqui a diferença do desenvolvimento entre os estados do Centro-Sul, né? Brasília aqui, que é formado pelas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Norte e Nordeste do Brasil ficou evidente com a divulgação do Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil em 2013. Lançado para esta semana pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, o primeiro representante do norte do nosso país é o Amapá, no 12º lugar. O Rio Grande do Norte, melhor estado nordestino, só aparece na 16ª posição. Para o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico de Alagoas, Luiz Otávio Gomes, o problema é histórico, tá? Então, gente, a gente está falando de divisões econômicas, tá? Então, a partir de eu falar dessas questões de divisão econômica, a reportagem que você acabou de ler representa a opinião do autor, né? Você tem que colocar aí se era a opinião do autor divulgadas pelo PNUD ou a opinião de várias pessoas, tá? Então, o correto seria a opinião de várias pessoas, ok? E de acordo com o texto, quais são as principais causas do diferente desenvolvimento entre os estados e regiões do Brasil? Sublinhe os trechos, tá? Então, vocês teriam aí que sublinhar o trecho que mostra pra gente, né, as causas do diferente desenvolvimento, ok? E, segundo o texto, os governantes da região Norte e Nordeste têm trabalhado de forma correta para resolver os problemas dessas regiões. Justifique a sua resposta. Tá? Então, o que eles estão fazendo? Eles estão trabalhando, né, para ver o porquê a região Norte e Nordeste não é tão desenvolvida economicamente, tá, gente? Na sua opinião, quais medidas poderiam ser tomadas pelos governantes para resolver os problemas de economia, educação, emprego e renda nas regiões Norte e Nordeste? Tá, gente? Pensando também que a região Norte e Nordeste é muito seca, né? A plantação é muito difícil, tá bom? Então, eu vou encerrar aqui na página 225 e no próximo vídeo eu vou continuar a partir da página 226, tá? Beijinhos!